Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores que acompanham a Connect TV por diversas plataformas digitais, redes sociais e mais de 300 cidades pelo Brasil em diversas operadoras. Estamos começando mais um Política em Foco, especial das eleições 2022 e hoje mais um dos candidatos ao Senado por São Paulo. Estou aqui com o Ricardo Melão. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Eudes. Prazer estar aqui com vocês, poder falar com todo o público aqui da Connect TV e poder expor muito das nossas ideias aí. Obrigado pelo espaço. Melão, eu queria começar, e a gente sempre abre o início, né, do nosso bate-papo, para você expor um pouco da sua trajetória política, você contar por quê. A gente sabe que o espaço destinado aos candidatos ao Senado na grande mídia é praticamente nenhum, e naquele tempo de televisão de 10 segundos, 15 segundos, não dá para falar quase nada. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória política para o público que está acompanhando. Maravilha. Bom, eu sou formado em Direito pelo Mackenzie em São Paulo, sou pós-graduado em Direito Administrativo, fiz o MBA em Gestão Pública. Então, pelo meu currículo já dá para ver que eu sempre gostei e sempre me interessei pela área pública, justamente para tentar entender por que ela não funcionava. Então, desde cedo, eu tive um pai que foi jornalista, foi um comentarista político. Durante uma boa parte da vida dele foi político, né, exerceu alguns cargos legislativos, no executivo. Então, eu pude ter uma visão muito privilegiada, né, de como a política funciona e como ela não funciona, principalmente. Quais são os problemas que nós temos no Brasil. Então, são coisas que foram sempre rondando, né, minhas reflexões. E quando a gente é jovem, é natural que a gente comece a querer encontrar um espaço no mundo pra gente. E até por ter essa proximidade, eu acabava entendendo muito do assunto. E diante dos meus amigos, isso porque eu estudei ainda em escola privada, graças a Deus, minha família, desde o meu bisavô, sempre teve boas condições, né? Meu bisavô foi alguém que prosperou na época do café, era lá de São Manuel, interior de São Paulo, que fica entre Bauru e Botucatu. E eu refletia muito, né? Poxa, olha aqui, né? A gente tem condições de ensino, a gente tem condições boas, né, de aprendizado, de desenvolvimento. Por que ninguém desse perfil vai para a política justamente até para retribuir? Para falar, poxa, tive oportunidades, por que eu não vou para a política para tentar fornecer as mesmas oportunidades para que outras pessoas também possam chegar lá? A gente reconhece isso. Você reflete a sua condição, né? Você sabe que você nasceu numa situação completamente diferenciada do restante da sociedade. Então, refletindo muito sobre isso, refletindo muito sobre o lugar onde eu nasci, eu já comecei a ter essa... E até por ter nascido num ambiente onde eu pude ter uma visão próxima e privilegiada da política, eu comecei a formar um pouco de mim, um dia na minha vida, podendo exercer esse papel. E aí eu comecei desde a faculdade, lá no Mackenzie, comecei a me interessar. Na época, meu pai era do antigo PL, meu pai sempre foi liberal, ele era do PL, Partido Liberal, quando tinha o Álvaro Vale ainda. Depois, quando um determinado presidente aí assumiu o PL, parece que ele está aí até hoje, eles saíram, foram para o PFL, mas aí já começa a perder o sentido, né? Você já não tem mais o partido defendendo aquela ideia firmemente. Então, eu cheguei a me filiar no que já era Democratas, porque ele era do PFL, para tentar entender como funcionava a juventude partidária. Depois eu descobri que não existia porcaria nenhuma disso. No fim, acabava sendo jovem, participação de juventude apenas para ajudar os que estão lá e ficar fazendo oba-oba. E aí, quando surgiu o Novo, né, fui acompanhando, cheguei aí para outros partidos, tal, mas nunca me encontrei, né? A gente nunca encontrou um partido ideal, uma estrutura ideal para se começar na política. Você não tem uma instituição. Os partidos não são instituições democráticas, que você seleciona pessoas que pensam de uma determinada forma, que o partido vai lá e exige que o político cumpra aquilo que ele fala no estatuto. Hoje é um jogo de poder. O partido ele quer pegar, a seleção é quem tem voto e quem tem condições de fazer voto para eleger o maior número possível, ganhar mais fundo partidário, eleitoral e segue a vida, ter mais poder para barganhar com o governo que tiver lá. É isso, ter mais tempo de TV para negociar durante as eleições. Infelizmente é um jogo de poder, não é um jogo de ideias, né, de propostas. E aí quando surgiu o Novo, eu me encantei bastante pela iniciativa, foi o primeiro partido que veio, de fato, de pessoas da sociedade civil, não tinha sido fundado por nenhum político. E isso era muito interessante, porque todo partido novo era sempre um político bravo naquele ambiente que quer construir um novo e no fim ele reproduz tudo aquilo que ele aprendeu no outro partido, ele reproduz lá, só que agora ele é o cacique.
Infelizmente. Aí quando surgiu o Novo, eu achei muito interessante a ideia, porque se assumia como liberal verdadeiramente, não tinha vergonha disso. E aí veio lá a candidatura a vereador, eles fizeram processo seletivo em 2016. Eu achei interessantíssimo. Falei, olha, isso é uma coisa histórica, gostaria de participar. Poderia até perder nele, porque eu falei, poxa, vou estar contribuindo para que alguém que pensa parecido está lá. Já que os nossos votos acabam, se nós não elegemos, acabam indo para o partido, para eleger alguém do partido. E aí vim para vereador em São Paulo, 2016, elegemos uma vereadora, fiquei em segundo. Depois, 2 anos depois, eu saí candidato a estadual, aí deu certo. Elegemos 4 e eu fui um dos 4. E aí, desde então, começa a minha trajetória política num cargo específico, já tinha trabalhado prefeitura em outras oportunidades de São Paulo. E aí começa o mandato, começa a minha trajetória pública. Oficialmente. Oficialmente. Muito como bem. Político mesmo. Melão, eu vou fazer agora alguns questionamentos que foram postos muitas vezes nesses últimos 4 anos, mas principalmente no período da pandemia. O Novo surge como um partido com regras claras, não queremos fundo partidário, o autofinanciamento, a seleção, não adianta só o cara ser bom de voto, ele tem que passar em diversos critérios. Tudo isso surgiu como um sopro interessante na política. As pessoas simpatizavam e simpatizam com o Novo, essas regras e essa conduta do Novo, independente de direita ou de esquerda, soou muito bem isso. E aí, em algum momento, o Novo, que se pronunciando como um partido liberal, e pelo menos, a grosso modo, quando você pensa em liberal, você pensa mais à direita, Sim. Mas se comportou como partido, nem tanto como partido, mas expoentes do partido, e a gente vai citar mais especificamente João Amoedo. Durante a pandemia, com algumas coisas que são contrárias à liberdade, ao liberalismo. O João Amoedo se posicionou antagonicamente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, e de alguma maneira passou a ser confundido como, não, é mais um partido de esquerda, algumas coisas de comentaristas políticos, não, laranja é um tom de vermelho, né? Então é um vermelho disfarçado. Como que é o Novo? Eu queria que você desmistificasse ou assumisse essa posição. O Novo é realmente um partido liberal e de direita? Não é, porque houve uma confusão nessa época da pandemia. Não se esperava de um partido como o Novo defender o tá proibido de trabalhar, fica em casa. E aí deu um desequilíbrio nesse conceito. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Olha, Eudes, uma pergunta bastante interessante. Chata, né? Chata. Não, extremamente necessária, porque nós nos demos de frente com uma situação que talvez ninguém tinha vivido na sua época. Muito raro alguém ter vivido isso, porque a última pandemia aí que nós tivemos nesse nível foi na época da gripe espanhola, então pouquíssimas pessoas teriam vivido ela. Isso trouxe alguns conflitos, algumas divergências de pensamento, até dentro do próprio liberalismo, né? Porque a liberdade em si, né, muita gente interpreta como: olha, você é livre, agora você não é livre para sair e... Não estou dizendo que é a minha visão, tá? Estou trazendo visões diferentes até dentro do próprio liberalismo. Você não é livre para ficar saindo na rua e colocar a vida dos outros em risco. Você não é livre para sair transmitindo um vírus e contribuindo com uma pandemia e prejudicando a liberdade dos outros que poderiam, né, ser afetados com isso e aí colocaria em risco a vida dessas pessoas também. Então, dependendo de como você quiser interpretar isso, vai gerando muita confusão, porque teve o debate do uso de máscaras. Não, mas se eu sou obrigado a usar máscara, usa quem quer. Não, mas espera aí, você não é livre para sair por aí, está sob o risco de não estar com o vírus, com o Covid ali, e sair infectando os outros, você não quer usar máscara. Então isso aí trouxe várias confusões nesse ponto, e tiveram algumas opiniões, né, do próprio João Amoedo, que você coloca, é uma pessoa que eu respeito muito, teve uma ideia fantástica, teve uma visão, foi o responsável mesmo, né, para dar o gás inicial para a gente construir o Novo. Então é uma pessoa que eu sempre vou ter respeito. Agora, tem divergências de opinião dele em relação a essas interpretações diante de mim. Vou te dar um caso.
Vacina. O Amoedo defendeu claramente a obrigatoriedade da vacina. Eu, como um liberal, né, eu acredito na vacina, eu acredito na ciência. Agora, eu entendo que o caminho para isso é o convencimento. Não acho que uma pessoa tenha que ser obrigada a tomar ali a vacina. Faz o convencimento, sou a favor do incentivo, do esclarecimento, do convencimento. Sim. Ainda mais um país, né, como o Brasil, que você tem uma cultura de vacinação muito grande. As pessoas costumam se vacinar. Era mais fácil ir por esse caminho do que do obrigar. Né? Não, já tinha. Você fazia a pesquisa, você já tinha lá 80% da população que queria tomar vacina, não aguentava mais, queria uma solução. Muita gente fica com medo, né, de ser exposta. Então eu falei, pra que iniciar esse debate? Porque o que você faz quando você fala, vou te obrigar? Você já cria resistência. Como assim você vai me obrigar? A pessoa ainda não teve nenhum esclarecimento. Surge uma vacina de forma muito rápida, como nunca aconteceu. A pessoa não teve o esclarecimento necessário ainda para entender, poxa, será que tem risco? Será que não tem? Deixa eu ver outros tomando antes, prefiro me preservar. Naturalmente, né, se você não convocasse esse debate, esse conflito, quando você fala, vou obrigar, a pessoa já fala, por que querem me obrigar tanto? Tem coisa aí. Tem coisa aí. E aí você gera resistência, é até politicamente ineficiente. Então, deixa, as pessoas vão se vacinando. Quem era resistente começa a olhar que o outro se vacinou, que não aconteceu nada, que não deu efeito colateral. Fala, quer saber? Vou tomar vacina também. Vou me livrar desse assunto também. Exatamente. Então tiveram essas divergências. O que eu quero dizer para você é, infelizmente, houve esse embate. Talvez o liberalismo, como alguns interpretam, se confundiu com outras interpretações também sobre liberdade. E aí houve esses conflitos dentro do partido. Mas o que eu posso garantir para você é que o Novo é um partido liberal. O Novo segue essa linha, liberdade econômica. O que você vai ter de diferença no Novo é algumas pessoas vão ter um perfil mais conservador e outras pessoas mais progressistas na questão comportamental. Dos costumes, as pautas de costumes, etc. Novo, e você, nessas pautas de costumes? Eu sou mais conservador. Conservador. Eu sou mais conservador. Tá. Vamos dizer, essa confusão que foi natural, você explicou muito bem aqui, acho que ficou transparente. Parece que passou essa fase, pelo menos, porque a gente vê hoje, principalmente no discurso de Vinícius Poit, o candidato ao governo do Estado, vamos dizer, a volta às origens da filosofia. A gente vê um discurso mais firme em favor do Estado menor, das pautas que fizeram com que surgisse o Novo. Um outro detalhe. Por que o Amoedo, que foi uma surpresa na última eleição, uma surpresa boa, foi muito bem votado, por que ele não foi o candidato dessa vez? Porque pela lógica do marketing, das estruturas políticas, do crescimento partidário, ele seria o nome óbvio. Né? Por que não foi João Amoedo o candidato, ou não é o João Amoedo o candidato novo à presidência da República? Azeudes, bela pergunta, porque é um espaço para a gente poder esclarecer, porque teve muita confusão de informação em relação a isso. E várias versões que não são verdadeiras. Eu acompanhei bem todo esse processo, porque, bom, nós como os mandatários, né, nós estamos muito próximos ali do partido, das decisões, etc. Sim. O que houve? Né? Vou explicar o que houve exatamente. O Novo abre um processo seletivo para a escolha tanto dos candidatos a deputado federal, os cargos majoritários, senador, governador, presidente. Você tem um processo seletivo um pouco diferente. Não é aquela coisa de, poxa, o mesmo, faz uma prova aí. Não, porque você trata com pessoas, são figuras já com alguma projeção, são figuras já com histórico de vida, então acaba sendo um processo seletivo mais específico, você conversa mais com a pessoa, você já tem uma noção da biografia da pessoa, não é uma pessoa completamente desconhecida que, quero me candidatar aí, que você tem que fazer toda uma avaliação para saber. Né? Geralmente as pessoas são até convidadas. Né? Como é que funciona a regra? Você tem os diretórios ali, estaduais do partido. Quando o nacional, né, decide convidar alguém para ser candidato a presidente, você tem que recolher um número de assinaturas mínimas desse candidato dos diretórios estaduais. E aí você passa lá e fala, olha, nós queremos convidar João Amoedo, candidato a presidente. Vão lá, os diretórios assinam, confirmando, ótimo. Está convidado, coloca ele no processo seletivo.
E aí eu acho que tinha um número mínimo de 21 assinaturas, entre 27, eu não lembro exatamente quantos diretórios nós temos no total, tá? Mas você tinha um número mínimo ali de 20 e poucos. Sim, tinha uma regra clara a respeito disso. O Amoedo conseguiu isso, com folga. Pouquíssimos foram contrários. Existia esse entendimento de que, poxa, já foi candidato, né? Nas pesquisas já tinha um recall bom. E seria um bom candidato para projeção, porque já vinha com uma certa vantagem e topava, tinha condições de fazer uma campanha, já tinha experiência com isso, conseguia arrecadar recursos, tudo isso importa, principalmente que a gente não usa o fundão, né? Bom, o que houve? No meio do processo seletivo, ele tinha sido convidado, né? Então, teoricamente, já se entendia que ele seria o candidato, que dificilmente ia aparecer um outro para recolher o mesmo número de assinaturas e tal. Só que existia, justamente por esses embates que você bem mencionou, principalmente, né, entre alguns mandatários, uma certa resistência ao nome do Amoedo, porque em algumas regiões a rejeição a ele já estava maior por causa desses posicionamentos. E você entende, é diferente, né? A visão de São Paulo sobre o Amoedo é uma, a visão no Rio Grande do Sul é outra. Mais ao sul e tal. Então, alguns entenderam que ele não seria uma figura boa, né, que poderia ser uma figura daquele momento, gerava alguma resistência, e entenderam que deveriam propor uma outra candidatura. Foi aí que lançaram o Thiago Mitrô, que hoje é o vice, né? Hoje foi para o vice do Dava, que foi um excelente deputado, né? Continua sendo um excelente deputado, não quer vir mais à reeleição, o Mitrô tem um perfil mais executivo, então algumas pessoas quiseram lançar o Mitrô, e aí o Mitrô teria que recolher as assinaturas para poder participar do processo, né? E ali eu acho que devido a essa resistência, né, o Amoedo uma hora, eu acho que queria já ser o candidato, ou não sei se ele não entendeu direito o processo de, poxa, se eu fui convidado, já estou aqui, como assim vai chegar uma outra pessoa? E sinceramente, foi ótimo, vai lá, tenta recolher as assinaturas, você tem um prazo e pronto. E eu acho que ele entendeu que a partir do momento que alguém era convidado e recolhia as assinaturas, não sei se o entendimento dele foi, então eu já sou o candidato. E aí, claro, a imprensa pergunta, aí ele começa a dar entrevista, aí de repente, não, peraí, então você é o candidato ou não do teu partido? Porque está surgindo um outro aí, tem um movimento querendo trazer um outro. O caminho natural é você chegar e falar, claro, é legítimo, se ele recolher as assinaturas para poder entrar no processo, tranquilo, uma ótima pessoa, faz parte da democracia. Naquele momento houve essa divergência, até porque tinham pessoas... Desconforto, e aí uma hora ele entendeu que, quer saber, desisto. Não quero mais. Não preciso, sabe assim, eu tô me expondo, tô colocando minha cara, a tapa aqui, poxa, e acontece isso aqui, pelo amor de Deus, cansei disso aqui, não... Fica aquela imagem, né? Todo mundo, não, ele quer ser de qualquer jeito candidato. Acho até para ele falar, cara, sinceramente, eu queria colaborar, queria ser candidato, mas já tem existente, tchau, não vou mais. Não vou mais. E aí ele desistiu do processo. Aí, claro, aí vem as versões, né? Uma turma que é mais próxima vai dizer, não, foi boicotado no partido, boicotaram a candidatura dele, ele perdeu. Eu falo, gente, todo mundo que pergunta, eu falo, não, ele desistiu. Tanto que tinha um grupo de mandatários que já tinha manifestado apoio a ele. Sim. Eu estava lá, o Poit estava lá, outros mandatários. E a gente conversava, acompanhava, tal. Fomos até pegos surpresa com a desistência. Sim. Porque a gente chegou a marcar algumas reuniões por Zoom para entender, até dar algumas sugestões. Poxa, João, acho que aqui e tal, seria interessante. Sim, fazer o planejamento natural. Seria natural, né? Para ter um alinhamento. A gente queria união. Sim. Tudo que a gente queria era união. Falei, chega de divisão. Isso aqui é uma família. E família não se briga em público. Quebra o pau em casa, mas pra fora em casa, tá se for sorrindo, o caso, mas pra fora você não briga em público, isso. é feio. As pessoas não gostam de ver isso. E aí, enfim, acabou acontecendo, não deu certo, e a gente, logo depois, surgiu a ideia do Felipe Dávila, que foi convidado, conseguiu o número de assinaturas, porque aí o Mitrô não teve o número de assinaturas, ficou sem ninguém no processo. Passou um tempo, surgiu a ideia do Felipe Dávila, ele topou, ele teve o apoio, soube como ninguém uniu o partido, foi visitar cada deputado no seu estado, conversar, entender, poxa, quais são as diferenças de visão, o que está acontecendo. E foi uma pessoa que acabou agregando a todos e unindo a todos. Muito e aí bem. Foi bom para o partido para manter o que você falou, essa linha mais clara.
E pacificou, né? E pacificou. Bom, a gente falou um pouco da sua vida, falou um pouco do partido, que eu acho que é importante. E agora vamos falar das coisas do candidato. Perfeito. Talvez dois grandes temas têm sido revisitados por todas as candidaturas e eu não me lembro de ter tido tanto ou ter sido tão valorizada o debate em torno das funções de um senador, qual o perfil que seria o ideal para um próximo senador, principalmente em dois temas. Eu vou começar pelo mais polêmico de cara. Você acha que, de alguma maneira, o Senado está sendo omisso, está se acovardando mediante um possível enfrentamento com o STF? Porque há um clamor de uma parte da sociedade que fala que o STF está invadindo o espaço do legislativo, ou seja, o STF não é para legislar e está legislando. O STF não é para definir políticas públicas e está definindo. O STF não é para interferir em causas que não sejam inconstitucionais claramente, mas de ações do executivo, e muitas vezes a gente vê que alguns dos itens julgados no STF, eles são julgados pela capa, né? Quem pediu a interferência e contra quem é. A decisão já está tomada e meio que a gente já sabe. Como senador, você defende um Senado mais forte que enfrente e, entre aspas, coloque o STF no seu devido lugar, de uma corte mais responsiva e responsável e não ativista? Olha, perfeita pergunta. Aliás, eu não sei por quê. Eu não estou vendo no debate para senador ou na exposição de ideias, de propostas, de nenhum candidato falando sobre esse tema. Que talvez seja o tema para a população hoje, sim, que desconhecia a função do senador. E eu acompanho campanha há muito tempo. Antigamente você votava em senador, o discurso do senador não sabia como explicar a função. Ele dizia que vou brigar pelo... Fica aquela coisa que ainda é importante com certeza, de vou ajudar a trazer recursos para o Estado. É o discurso básico do senador, porque não tinha mais nada. E depois não fazia, porque E depois não fazia também, exatamente. Mas as campanhas eram muito... Ninguém entendia muito a função, sempre acaba votando e parece que é um reboque ali do governador, do presidente. Tá lá junto, entra junto aí. Do próprio deputado. Às vezes o deputado federal era o puxador de voto do senador. Olha só, teve isso. Porque a pessoa votava assim, eu conheço o deputado federal, eu tenho ligação, ele é da minha região. Não, aí você olhava no santinho, quem é o senador? Quem tá com o meu deputado? Esse aqui. Verdade. Ele põe o santinho. Não, muito isso. Ele ficava a reboque de todo mundo. É isso. Verdade, é exatamente isso. E eu não tô vendo, né? Agora as pessoas não começam a se atentar. Por quê? Porque de alguns anos pra cá, não vou falar nem começou agora, tá? Eu falo que isso aí já começa 2000, quando começa a surgir lá a época do mensalão pra frente e tal. As pessoas começaram a acompanhar mais o Supremo Tribunal Federal. Ele ficou mais em evidência. Houve uma maior divulgação, né, em termos dos ministros, as pessoas conhecerem cada um. E isso é complicado quando a gente fala em termos de ser uma Suprema Corte. E aí eu vou entrar numa parte mais conceitual para fechar meu raciocínio. É a minha visão. Gente, eu estudei direito. Um Estado de direito, como tem que ser, ele tem lá, né, a divisão tripartite do poder, que é executivo, que é onde está lá o presidente da República, governador, prefeito, tal. O que faz o executivo? Ele governa. Ele administra os recursos públicos e aplica as políticas públicas. Legislativo, né, que está lá para legislar, criar leis ou projetos de lei que venham do executivo, ele vai analisar, ele vai dar a visão dele, ele vai modificar se for o caso. E ele está lá para servir como um contrapeso também ao executivo para dizer, olha, você não pode tudo, você não é uma ditadura, você não sai aqui colocando qualquer coisa. Você tem representantes da sociedade que vão analisar isso e vão falar ok ou não. Por exemplo, aumento de imposto tem que passar pelo legislativo. Sim. Você não vai subir a conta para a população. E o judiciário tem que julgar. No caso do Supremo Tribunal Federal, qual que é a função? É a maior corte do país que tem que proteger a Constituição. Constituição onde estão lá as leis principais que determinam, né, qual vai ser a organização do nosso Estado, como que ele vai funcionar, né? Algumas cláusulas que chamam de pétreas, que é, olha,
Por exemplo, você não vai poder fazer um projeto de lei dizendo que não vai ter mais a divisão tripartites do poder, cláusulas pétreas que ele protege, e algumas diretrizes em algumas áreas. Eu até acho que a nossa Constituição vai muito além, né? Não é o ideal. Mas você fala dos direitos individuais, os direitos sagrados do indivíduo, etc., estão lá na Constituição. Uma Suprema Corte, em qualquer país do mundo, ela está lá para proteger isso. E a figura ideal de um Supremo Tribunal Federal, como que eu imagino? Vamos falar no sentido figurado, né? Pessoas altamente gabaritadas juridicamente, que têm um conhecimento, uma expertise, uma vivência social, jurídica, que torna ele, sabe, uma referência na sociedade para isso, para estar lá, longe dos holofotes, justamente para quando chegarem questões que colocam em dúvida leis, se estão seguindo a Constituição, se estão contrariando, eles que vão fazer esse julgamento ali, certo? Essa é a figura do Suprema Corte em qualquer país do mundo. Aqui não, com todo esse excesso, principalmente pós-mensalão, graças ao fórum privilegiado, que é uma coisa que eu defendo o fim, as autoridades, no ponto de vista penal, no exercício dos seus mandatos, e são muitas autoridades, deputado, senador, etc. e tal, presidente, ministro, elas são julgadas ali. Quando vem o mensalão, né, por envolver julgamento de políticos, numa escala nunca figuras antes vista, poderosas. Figuras poderosas, é uma coisa que a população gosta de ver, a imprensa pauta, os juízes começaram a ganhar muita relevância. Eles começaram a se tornar... Joaquim Barbosa foi o primeiro... Foi o primeiro. Aí o povo começa a aplaudir juiz na rua, começa herói, aquela coisa toda. Mexe com a vaidade. Mexe com a vaidade. Então eles começam a se expor mais. Eles começam a querer ter mais opinião política. Isso começa com imprensa pautando, entrevista, vai no programa do Jô Soares, a entrevista, começa a surgir o interesse de, poxa, ministro, o que você faz nas horas vagas? Ele se torna um personagem público, evidente, perto dos holofotes. Esse é o papel do político, tá ali. O juiz é o contrário, é uma pessoa que ele tem que Nos Estados Unidos, a Suprema Corte só se pronuncia nos autos. Só nos não autos. Tem entrevista, não tem transmissão ao vivo de julgamento. Exatamente. Não tem nada disso. Então, isso agora é TV. Outra coisa, TV Justiça, transmitindo ao vivo. Isso começou antes, na década de 90 e tal. Tem um podcast fantástico contando essa história que eu tô contando aqui. Como começa isso, mas tem muito a ver com a exposição. Então, eles se tornam personagens públicos. E aí, claro, vaidade, entrevistas, imprensa ali perguntando, ele começa a querer ter opinião política, ele começa a querer se meter mais. Então isso é um ponto do problema, tá? Essa questão. Segunda coisa, critério de escolha dos nossos ministros, que é uma coisa que tem que mudar. Tudo isso somado a como eles são escolhidos, né? E aí eu acho que o nosso critério é completamente subjetivo, abstrato e abre uma margem enorme. Saber... São dois, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu tenho. Perfeito. Eu tenho, mas eu não posso ser ministro. Agora, é muito abstrato. Perfeito. Deveria ser mais objetivo, já começa por aí. Aí você fala, tá, é abstrato, mas tá, quem que vai fazer esse julgamento? Quem que vai analisar isso? Aí eu te falo, olha, o primeiro vai ser o presidente da República que vai indicar o fulano. Primeira coisa. Então ele é o primeiro a dizer, não, esse cara é bom. Nota de corte já começa ali. E aí, teoricamente, né, você teria o Senado Federal que faria a revisão de, pô, se o presidente está indicando alguém que não tem esse perfil, o Senado vai lá sabatinar ele e vai aprovar ou não. E que nunca aconteceu de ser reprovado. Que eu saiba, nunca aconteceu. Ou seja, sinal que... Peraí, todos os ministros que foram indicados sempre foram perfeitos? Nunca tinha ninguém que deveria ter sido barrado? É estranho. E aí tá errado. Por quê? Você já começa, o presidente indica. Eu já seria a favor de dividir isso aí entre outros poderes. Você poderia ter 3 do presidente, até para gerar equilíbrio. 3 do presidente, 3 do Senado, 3 da Câmara, 3 do Judiciário. Para todos os poderes ali já ter um equilíbrio ali de indicações. Já poderia ser assim. Não, começa o presidente. O presidente, quando vai indicar, vamos lá, vamos ver a situação prática, tá? Não estamos falando do mundo dos sonhos aqui. Sim, não é hipotético. Não é hipotético. Situação prática. O presidente, quando indica um ministro do Supremo, ainda mais sabendo que ele tem o Supremo ali julgando os atos dele, se for o caso, do grupo político dele, ele primeiro vai falar, poxa, preciso colocar um cara ali mais aliado. Aliado, sim. Preciso colocar mais um aliado. É quase que um seguro jurídico para ele. De falar, pô, vai ter um cara meu lá. Tá louco, eu não... Tô com medo desses caras exercer a caneta contra mim, né? Um dia, tal, etc. Então ele já vai procurar um perfil aliado. E aí você tem um outro problema no Brasil. Segue dos Estados Unidos, né, o modelo, mas lá funciona bem, aqui não.
e tem outros países que não seguem, que é ele ter um mandato vitalício. Então ele fica ali até os 75 anos quando ele se aposenta. Sim. Você tem países como a Alemanha, que são 12 anos. Na França, se não me engano, são 8 ou 9 anos. Tal. Eu entendo que, óbvio, ele tem que ter um mandato um pouco maior do que um político convencional, até para você ter uma previsibilidade e segurança jurídica. Sim, sim. Só que aí, quando você põe um vitalício, o que acontece com o presidente? Ele já calcula. Pô, ele e o grupo dele. Não, peraí, vamos botar um cara um pouco mais jovem? Porque aí eu vou ter 35 anos. Aí você começa a ver Toffoli, Alexandre de Moraes. Você começa a ver figuras, você fala, poxa, mas será que esse cara teve a vivência, a experiência? Suficiente para isso. Sabe aquela coisa? Ele viu várias coisas acontecendo na vida dele, ele estudou o direito, ele refletiu. Para estar ali exercer essa função, então isso aí já desincentiva, porque você fala, não, vamos colocar o cara que vai ficar mais tempo lá. E depois, para piorar, quando ele vai para o Senado, você não tem senadores interessados em colocar alguém ali, como eles também vão ser julgados pelos ministros do Supremo, e boa parte ali tem rolo, tem encrenca, ele já quer colocar um cara, opa, pera aí, o meu critério já não é saber jurídico, puxa... Deixa eu fazer uma pergunta bem direta, dentro do que você falou, tô pegando um gancho aqui, você falou, o presidente quando vai indicar, mais ou menos ele pensa numa segurança jurídica. Vou colocar um cara, você citou o Toffoli, por exemplo. Coloca um cara mais novo, ele vai ficar lá 30, 35 anos, eu tenho um costa quente lá dentro. Estou parafraseando aqui, mudando um pouco o jeito que você falou, mas traduzindo. Então vou fazer uma pergunta muito direta para você. Perfeito. Esse descondenamento do Lula é fruto disso? Você enxerga? Certamente, porque houve mudança. Por que ninguém fala direta, ou poucos falam isso diretamente, fora das bolhas bolsonaristas e esquerdistas? Porque acho que, eu estou fazendo essa pergunta te provocando, para que você, e aí eu vou deixar você estender um pouquinho mais, porque assim, a população, na sua média, quem conhece um pouquinho, fica com essa sensação, fala, peraí, os caras que libertaram o Lula, descondenaram por um parecer técnico, uma tecnicidade absurda, que já tinha sido julgada anteriormente 8 vezes. A defesa do Lula pediu, se não me engano, 8 vezes para falar, não podia estar julgando aí em Brasília, em Curitiba, perdão, tinha que ser em Brasília. E por 8 vezes o próprio STF falou, não, em um dia, uma pessoa colocada por ele, ou pelo seu grupo político, fala, na verdade, que eles tinham razão? Não, ele não pode estar, não. Tem que jogar o processo lá para o início. E achincalha a própria decisão do Supremo anterior. Agora eu vou deixar você falar bastante. Não é muito estranho isso? Não é uma coisa que, ao ver da imprensa internacional, como eles não entendem muito aqui, eles deixam passar batido. Mas se você explicar isso mais tecnicamente para um jurista alemão, francês, português, americano, eles vão falar, não acredito que isso aconteceu num país sério. Agora fala você. O Brasil é complicado em várias áreas ali para você entender por que funciona desse jeito. Vários puxadinhos de acordo com os interesses de cada época, né? E fica aqui aquele imbróglio que ninguém entende, que depois a gente tem que lidar com ele. Bom, perfeito. Primeiro, você citou bem, mudanças de interpretação do nada. Segundo, vão para as escolhas, né? Hoje, até por uma questão lá temporal, tudo acabou calhando de, durante a gestão do PT, eles poderem indicar a grande maioria dos ministros do STF estão lá. Aí você fala, poxa, quais foram os critérios para a escolha desse ministro? Você pega a entrevista do Lula falando que indicou um que até saiu porque tinha sido motorista do sindicato. Ele era motorista do nosso sindicato lá, tudo bem, a pessoa ascendeu, fez uma carreira jurídica, tudo. Mas ele já coloca de cara, era motorista do sindicato. Você fala, poxa, peraí. Não é que ele virou e falou, poxa, é um cara que era extremamente capacitado e coincidentemente foi motorista do sindicato, olha que bacana. Então você já vê que os critérios começam assim. Toffoli tinha sido advogado do partido. Poxa, ele advogou para um partido ali claramente, ele tem uma posição, não falo nem não apenas ideológica, é de política, militância política, um compromisso ali muito próximo. O Fachin, idem, né, tava pedindo voto para Dilma ali, claramente no movimento em favor da Dilma, se posicionando ali. Já são pessoas que indicam uma certa parcialidade. Você pode até dizer, não, mas lá eles vão ser imparciais. A pessoa pode até assumir esse compromisso e falar, poxa, vou dar o benefício da dúvida. Mas, poxa,
você já começa a pegar e escolher pessoas com perfis, com essa proximidade, mesmo estando ali exercendo área jurídica, essa proximidade tão grande com a política. Para mim, eu como presidente, pensando no modelo do Suprema Corte, eu ia falar, olha, não quero julgar a pessoa agora. A tendência aqui é maior. Sim. Ele já teve essa atividade na vida. Sim. Por que não escolher alguém que é muito mais isento? Podia acrescentar nas prerrogativas, né? Notória isenção. Notória isenção. Notória isenção, que já ficava complicado, né? Como é que você vai chamar de isento uma pessoa que foi companheiro de algum tipo de atividade? E aí você fala, poxa, quem que vai analisar isso? Senado. Aí eu volto ao meu argumento. Então, no que você disse, com certeza, porque você vê a maioria sendo indicado, você vê que eles ali, se você pegar o Brasil inteiro, né, quem estuda direito, quem acompanha, quantos doutrinadores excelentes você tem, quantas pessoas da área jurídica que você olha e fala, poxa, isso é uma referência para a sociedade, sim, sabe? E você fala, poxa, eles não viram ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o Toffoli vira, que era advogado até então, nunca tinha. O irmão dele, inclusive, foi prefeito lá em Marília, ou seja, já tinha militância oficial. Né? E aí você não vê lá, sei lá, um Ives Gandra, né, alguém assim desse porte. Né? Vou pegar até um outro agora, o Miguel Reale, que agora debandou lá pro lado do Lula, agora ele já está tendo muita participação política. Mas sabe, são referências da área jurídica, assim, né? Posso concordar ou discordar, mas você sabe que tem muito mais perfil, gabarito, aí vai indicar aquele. E aí você vê mudanças de posição, e detalhe, o que você falou, mudanças de entendimento. Do mesmo grupo, de última hora, e aí eu vou trazer, claro, que não quero fazer nenhum tipo de insinuação, agora são coincidências que para as pessoas fica muito estranho. Você já sabe que tem esse grupo, você já sabe que os critérios não foram dos melhores, você já sabe que você não confia no Senado para fazer essa sabatina, porque o Senado, a gente sabe que os nossos senadores também, outro problema, o Legislativo não quer legislar, tanto que acaba se eximindo de discutir qualquer tema político e deixa... legislativo e deixa... O Senado é uma casa preguiçosa. Não quer se meter, politicamente vai me expor. E ele deixa a bucha pro STF. Sim. Então sempre acaba legislando o STF. Só quando ele abre mão disso, ele tá abrindo mão de uma função importante e tá jogando pro STF. E ele vai lá assumir. Os caras vão lá assumir. Tem mandato vitalício, não tá nem aí. Falar, vou dar minha interpretação aqui. O que é errado. Eles não foram os eleitos pelo povo para isso. Entendeu? Já está errado. E muitas vezes são provocados politicamente para algumas pautas que foram vencidas no devido local, que é o do debate político. Então, a gente vê algumas coisas que passam, por exemplo, na Câmara e no Senado, aí pega um senador, o Randolfo Rodrigues, sim. Inclusive... Publicamente ele fala, né, que não, eu tenho boa relação, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Ele vai lá e ele individualmente provoca e o STF vai lá e corta todo o debate que foi tido antes nas duas casas. É esquisito. Então, absurdo. Desculpa, só para finalizar o raciocínio, que eu gosto de trazer o conceito inteiro. Então você sabe, você tem senadores ali que não querem legislar. O que o senador quer, a maioria? Emenda. Ou seja, o que significa emenda? É parte do orçamento, que é do executivo, que ele foi eleito para definir onde ele vai gastar, porque ele tem expertise técnica para isso, ou deveria ter, e você tem o senador querendo abocanhar cada vez mais o orçamento. Aí entra orçamento secreto, emendão, essas coisas todas. Então você tem um legislativo que não quer legislar, ele quer tomar o executivo. Né? Quer ter cargo, quer ter dinheiro para poder destinar onde... para as políticas, para a região dele, para onde vai trazer mais votos para ele, vai manter ele no poder. Sim. Então já embaralha tudo. E aí esse Senado, obviamente, quando é indicado um ministro do Supremo pelo presidente, ele não vai votar por notável saber jurídico, são pouquíssimos senadores que vão chegar lá e vão querer analisar isso. O que você vai ter é o senador vai falar, ô presidente, você está me contemplando? Você precisa aprovar o ministro, quanto que é importante isso para você? Olha, quero mais. Me ajuda aqui que me ajuda aí. Exatamente. E aí, tem todo esse imbróglio. Por isso que, com critérios claros, mandato fixo, você consegue ter uma escolha muito melhor referendando. E tirar o fórum privilegiado, porque aí o senador não vai ter aquela questão de, poxa, ele vai me julgar. Não, volta para a instância comum, para o juiz comum ali. Muito e aí, bem. Obviamente, você vai ter melhores escolhas e teremos o melhor STF. Agora, em relação aos abusos,
E nós tivemos, e não é só de agora, né, de passar do ponto, a gente teve há muito tempo. Você teve juiz aí 2000 e pouco, até um tempo pra cá, antes dessa discussão, antes até de começar essa discussão com o Bolsonaro, etc e tal, esses embates, que julgava ali casos que era para ele ter se declarado suspeito. Isso é grave. Poxa, o cara foi padrinho de casamento do filho do outro, aí pega o caso do cara habeas corpus. Pelo amor de Deus, era óbvio que ele tinha que se declarar suspeito. Aí ele vai lá e não se declara, julga do mesmo jeito. E aí o que acontece? Você não tem um controle numa corregedoria do STF. Aí você olha, que absurdo. Que isso? Como assim? Meu Deus do céu. Aí a pergunta todo mundo faz é: e aí, quem poderá nos defender? Aí você descobre que ninguém. Aí você fala: como assim? Ele pode tudo? Poxa, ele acaba de atropelar aqui claramente e ninguém vai fazer nada? Não. Aí que as pessoas foram se informar e descobriram. Quem olha, é o que Senado, faz o sistema de pesos? O Senado não tem uma corregedoria, então deveria... Não, desculpa, o STF não tem uma corregedoria, então quem deveria fazer esse papel é o Senado, porque é um outro poder para fazer esse exercício de analisar se eles cometeram um crime de responsabilidade ou não. E nesse caso, é um crime de responsabilidade. E aí, com um crime de responsabilidade, você abre um processo de impeachment de um ministro, que nunca foi aberto. E aí eu já falo desde já, tá? Quero deixar aqui compromisso firmado, eu não vi nenhum candidato ainda fazer esse compromisso, e eu quero deixar aqui bem claro. Primeira coisa que eu vou fazer quando chegar no Senado é retomar a CPI da Lava Toga e assinar. Retirar as assinaturas por pressão política, de gente que tinha rabo preso, do próprio partido, cacique partidário ligou para senador, aquela coisa toda, aquele jogo de pressão. E aí muita gente retirou a assinatura, a CPI acabou não acontecendo. Eu já falo, quero retomar a Lava Toga, vou assinar a Lava Toga, vai ter lá a minha assinatura e vamos exercer o papel, que essa CPI é justamente para investigar, né, esses abusos de anos que veio ocorrendo para cá, não só de agora de alguns anos anteriores, cometidos principalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Está na hora de fazer isso. Está na hora de dar essa resposta até para a gente poder gerar o equilíbrio adequado entre os poderes. Muito bem. A gente está quase na parte final, mas eu não posso deixar de falar de pacto federativo. Perfeito. Aquela história, São Paulo produz demais, arrecada muito imposto, tem muitos problemas, a população maior está aqui, arrecada muita grana, manda para o governo federal. O governo federal devolve só um pedacinho bem pequenininho dessa grana e, pior, não incorpora os serviços públicos, que até poderia não devolver, mas atuar mais fortemente. Isso não é uma coisa de governo Bolsonaro, ou de Lula, ou de Fernando Henrique, ou de Dilma, não importa. Todos eles sempre foi assim. E a população sempre cobra dos senadores, fala, mas peraí, tem que reequilibrar isso. Já é uma previsão de se falar de pacto federativo a partir de agora. Qual que é o teu posicionamento e o que realmente dá para se acreditar que pode ser feito? Porque a gente também sabe que quando chega nesse tipo de debate, a voz de São Paulo é abafada, porque assim, se ficar muito bom para São Paulo, significa que acabou ficando ruim para muitos dos estados. No Senado é proporcional, ou seja, cada estado tem 3 senadores, as votações quase na sua totalidade são prejudiciais aos interesses do estado individualmente. Como que é teu posicionamento a respeito disso? Olha, desde 1932, a Revolução Constitucionalista aqui, que São Paulo teve uma luta diante da ditadura de Getúlio Vargas, né, que prometeu uma Constituição e não cumpriu, e São Paulo lutou para que se tivesse uma Constituição. A gente tem essa visão em Brasília de que quem tem o poder econômico não pode ter o poder político. Então já existe um boicote histórico a São Paulo em relação a isso. Hoje, como você bem mencionou, eu trago um outro dado, até para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. A cada R$100 que o Estado, no geral, arrecada em tributos do país, a cada R$100, praticamente R$40 desses R$100 são arrecadados saem daqui de São Paulo. E aí, pouco disso retorna, como você bem mencionou. Acredito que até menos de 10%. Né? E aqui tem o grosso da população. Aqui, inclusive, recebe pessoas de todo o Brasil. É um estado... Quase um quarto da população está no estado. Está no estado e ainda recebe. Muita gente vem de fora fazer negócios aqui. Sim. Se acaba usando e desfrutando dessa estrutura. E muito pouco aqui retorna. Ou seja, São Paulo é um estado que, na visão federal
que desde 1932 se colocou nós queremos São Paulo pague a conta, mas não queremos que São Paulo defina qual vai ser o cardápio aqui, o que vai ser escolhido. É o famoso paga a conta no final, a gente decide tudo, você vai comer um pouquinho e você não participa de nada, né? Gente, pelo amor de Deus, isso é extremamente injusto. É o que você falou, gera um desequilíbrio, porque São Paulo tem uma importância pro brasileiro. Quando a gente fala de São Paulo, não estou falando só do paulista que nasceu aqui. Eu estou falando de pessoas de diversos estados que vieram aqui atrás de oportunidade, ou que são ainda, moram nos outros estados, mas vêm aqui para trabalhar, para fazer negócios, usam da estrutura. São Paulo tem uma importância ímpar para o Brasil inteiro. E esse dinheiro que, teoricamente, não, mas tem que voltar menos porque São Paulo é o irmão mais rico, tem que ajudar os irmãos mais pobres. E aí eu te pergunto, o que é ajudar o irmão mais pobre? Quando você tem um irmão em dificuldade, você fala, olha, eu vou te prestar dinheiro, mas você não quer ficar sustentando seu irmão o resto da vida. Você fala, pô, peraí, né? Eu tô trabalhando, investe ralando aí. Aqui. Ou seja, o pagador de impostos daqui tá ralando, trabalhando, produzindo, tá mandando dinheiro, tá recebendo menos em termos de serviço. Aí você fala, poxa, mas e os nossos irmãos, não vai ajudar? Você fala, olha, tá bom, então estamos numa federação, existe um espírito de solidariedade, ok. Mas e aí? Você tá mandando dinheiro pro teu irmão, ele tá lá, fala, poxa, vou fazer um curso aqui novo, técnico, para me especializar numa área, para ter uma profissão, para eu poder ganhar um salário melhor, vou ter uma renda melhor, vou crescer, não vou mais depender. É isso que está acontecendo. Esse dinheiro que sai daqui, não volta e vai para lá, ele está indo para desenvolver as pessoas nos outros estados, para que esses estados arrecadem o suficiente para se manter com as próprias pernas e falam, muito obrigado, somos autossuficientes agora e maravilha, e é isso. Não está acontecendo isso. A gente tem aí, eu acho que 18 estados do Brasil que não conseguem se manter. E o que nós vemos nesses lugares? A máquina pública se inchando, né? Pessoas que dominam esses estados, oligarquias políticas há muito tempo, uma população que infelizmente não recebe educação adequada e fica sempre dependendo das benesses do Estado. É uma população altamente dependente do Estado para sobreviver. Você tem Estado que tem mais gente recebendo benefício do governo do que carteira de trabalho assinada. E aí o que acontece? As pessoas não têm essa noção. Então elas dependem do Estado, elas são gratas ao Estado. E o Estado se confunde, para piorar ainda, com a figura do político local. Sim. Em vez de falar, poxa, esse dinheiro que está te ajudando é do pagador de impostos, boa parte lá de São Paulo, cara, você recebeu R$100 de benefício, agradece 40, agradece a São Paulo ali. Não, ele agradece ao fulano de tal ali que está lá, há trocentos anos, domina aquela máquina e interessa para ele manter a máquina daquele jeito, para ele continuar no poder. Não interessa para ele desenvolver as pessoas, para que a pessoa fale, olha, não preciso mais do Estado, agora, desculpa, dane-se você, gosto mais do outro, não vou ser retaliado. Não existe isso. E cadê o senador de São Paulo que eu me invoco? Se o senador de São Paulo não iniciar esse debate, e olha, não só a gente está se mantendo prejudicado, está piorando, porque de uns anos para cá caiu 36% os repasses para São Paulo. Ou seja, vão tirar mais da gente. E aí, quem são os senadores que são soldados para defender o Estado? O que eles estão fazendo? Há quanto tempo você não vê um senador de São Paulo se destacando? Todo mundo apagado ali, todo mundo quieto. Todo mundo diz que parece que tem vergonha de ser paulista. Ai, se eu falar aqui de São Paulo, pelo amor de Deus, vão me criticar, vão me julgar. Não, parece que ele já se sente culpado. Não, por isso tem que ter um perfil, tem que recomeçar essa discussão. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que vai ter resistência. Agora, tem que começar. Reforma do Pacto Federativo. E aí, só para terminar, eu entendo que o Pacto Federativo engloba muitas coisas e ele vai acabar tendo que ser feito com etapa, e etapa financeira é aquela que vai mais custar. Primeiro, o senador já poderia, desde já, começar com uma fiscalização do que é gasto lá. É falar, bom, é dinheiro federal que está indo. Ele tinha que ter essa consciência. 40% está indo de quem eu represento, né? 40% está vindo de quem eu represento. Eu vou fiscalizar se esse dinheiro está sendo gasto. Comece a expor ali. De onde for. Não está vindo para você. O São Paulo tem esse direito. O senador fiscaliza o governo federal. Foi dinheiro ali para construir uma obra. E você tem obras... que você tem lá 10 bilhões de reais já foram gastos, dinheiro federal para obras que são verdadeiros esqueletos hoje, estão completamente paradas, começar a ir lá investigar, entrar com representação, acionar a justiça, começar a constranger, falar, eu tenho direito, pô, R$40 do que está aqui desperdiçado saiu do bolso de quem suou lá do meu estado, gente. Entendeu? Então, já começa com esse papel. Depois, primeira reforma do Pacto Federativo importante, trazer mais autonomias para os estados criarem suas próprias leis.
Hoje, você sabe, 80% das leis do Brasil são discutidas lá em Brasília. Agora, se tem um país enorme, com dimensões continentais, com diversas diferenças regionais, até culturais, lei que é boa aqui para São Paulo, talvez não seja boa para o Acre. E outra, se é uma lei muito importante para o Acre, mas só pode ser discutida lá em Brasília e não pelos estados, quando que aquilo vai virar pauta? Não vou falar nem de São Paulo, vamos falar dos estados menores. Quando que aquilo vai virar pauta em Brasília, naquele funil enorme, até você conseguir pautar um projeto? A gente sabe a dificuldade, é quase impossível. Já que não há o interesse dos outros, para ser colocado ali e aquilo beneficiar o Acre. Nunca. Então não muda. Os estados também não conseguem se desenvolver porque eles não têm liberdade para poder legislar em demais assuntos. Por exemplo, área trabalhista só pode ser discutido no Congresso Nacional, área penal só pode ser discutido no Congresso Nacional e diversas outras aí que a gente encontra. Então isso é terrível. Então a primeira reforma do Pacto Federativo, a primeira parte é tirar do Congresso Nacional e passar mais para os estados, as assembleias legislativas estaduais. Eu fui deputado estadual, sou aqui, extremamente frustrado com um pouquinho que resta da gente poder discutir, acaba sendo uma casa esvaziada para ficar fazendo política, para conseguir emenda para suas regiões. Infelizmente é isso, você vê. A discussão legislativa é muito pobre lá, até porque não tem muita margem para legislar. E aí a gente perde oportunidades de até gerar mais desenvolvimento em outros estados e respeitar as características regionais. De que, olha, talvez essa lei é importante para São Paulo, para cá, se eu aprovasse a lei e fosse diferente aqui, o meu estado se desenvolveria mais, até gera uma concorrência sadia entre os estados. E, poxa, a legislação aqui é terrível, vou levar meu negócio para lá, porque, poxa, vou gerar emprego lá, porque aqui, putz, tem uma burocracia enorme, tô sendo massacrado aqui, poxa, lá não, ó, lá tá muito mais tranquilo, tem uma outra visão. E aí você gera desenvolvimento, você leva desenvolvimento, investimento. Então, tem essas etapas todas, mas completamente favorável à reforma do Pacto Federativo e é uma das minhas bandeiras também. Muito bem. Eu quero agradecer ao candidato ao Senado, Ricardo Melão. Obrigado pela presença. A gente sabe, mais uma vez, é um reforço na reta final, muitos compromissos de campanha e tal. Tirar um tempo para vir até uma emissora regional, falar com o público regional, mas reverberar, né, no Brasil inteiro. Então, muito obrigado. Suas considerações finais, olhando lá no olho do eleitor, do olho da população. Olha, Eudes, primeiro, muito obrigado. Parabéns à Connect TV por essa iniciativa. Você mesmo disse, olha, temos diversas atribuições, corrido, semana final, mas não, isso aqui é prioridade. Poder falar com uma rede local que tem prestígio, que já realizou aqui diversos debates, e infelizmente não tivemos o nosso debate para senador devido a algumas desistências, mas estava aqui, né, queria ter feito esse debate, infelizmente não houve. Mas, para mim é importante vir aqui, trazer as ideias, esclarecer. Quero dizer para as pessoas o seguinte. Primeiro, reflitam, não deixe o Senado para a última hora. E se você quer um senador ideal, de fato independente, né, que vai estar lá pensando nos interesses de São Paulo, você tem que eleger gente que vai fazer a fiscalização adequada do Supremo Tribunal Federal, vai ter coragem para isso. Você tem que primeiro analisar, né, o perfil, o currículo da pessoa, a experiência dela numa arena legislativa, se ela tem rabo preso com a justiça ou não, tem que analisar isso e também se o partido dela tem gente com rabo preso na justiça. Porque é comum você eleger o senador achando que ele não tem, só que na hora de retirar pedido de assinatura de CPI, né, liga lá o cacique dele, que liberou fundão partidário, fundão eleitoral para ele usar na campanha, ou seja, já tem essa relação de gratidão, o cara bancou a campanha dele com dinheiro público, ele vai lá e pressiona o senador para retirar a assinatura. Ou os próprios colegas de outros estados que estão encrencados vão lá e constrangem ele para retirar a assinatura. Então tudo isso tem que ser analisado. O que eu ofereço aqui é uma candidatura de alguém que foi um deputado estadual, que eu tenho o maior orgulho do meu trabalho e convido as pessoas para pesquisar. Põe meu nome no Google lá, Ricardo Melão, com 2 L's. É igual a fruta melão mesmo, mas com 2 L's. Coloca meu nome no Google, pesquisa, faz uma devassa. Eu falo, devasse minha vida, compare com todos os outros. Você vai ver tudo que a gente fez aqui em São Paulo de bacana, projeto que a gente aprovou, fiscalizações que nós fizemos, embates que nós tivemos contra aumento de impostos. E você vai ver que eu sou independente, não tenho rabo preso, não tenho ninguém com rabo preso na minha família e também não tenho ninguém do meu partido com rabo preso. Então tá aqui um paulista orgulhoso que quer lá exercer esse papel e quer de fato ficar 8 anos ali, ininterrupto, sem se candidatar a nenhum outro cargo, sem deixar nada
né, sem deixar minha atividade para subir qualquer outro cargo no executivo, para ser senador para São Paulo, porque é alguém indignado em ver que São Paulo cada vez mais está perdendo voz em Brasília. Então, se você quiser isso, pesquisa, faça o seu próprio julgamento, compare com os outros e você vai ver que a melhor opção nesse momento é votar para senador Melão 300. Muito obrigado, Anderson. Obrigado, Ricardo Melão. Obrigado à audiência, aos nossos telespectadores que acompanharam mais esse Política em Foco. Continuem conectados com a Connect TV.